Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando com vocês é o Dom, e hoje eu vim falar sobre um assunto que muita gente fica interessada em saber, que é qual é a carta que representa cada signo? O que que eu tenho a ver com os arcanos maiores do tarô? Então vem comigo e vamos descobrir qual é a carta que representa o seu signo. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que esse vídeo vai ser dividido em duas partes, então essa é a primeira parte, a segunda parte vai vir no próximo vídeo da semana. Já quero pedir para você também aqui já dar um like, já colocar aqui seu comentário qual é o seu signo, e depois que você souber o que tem a ver o signo com o seu arcano, se você se identifica com o arcano, e coloca as dúvidas que você tiver aqui também, vai ajudar bastante o canal a crescer, e a gente vai seguindo com bastante conteúdo aqui para vocês. Bom, por que é interessante você saber qual é o arcano maior que tem a ver com o seu signo? Primeiro, para você fazer a correlação, né, das características do arcano, para que você identifique isso em você e saiba trabalhar isso melhor, para te levar para frente, né, para você se autoconhecer. Então é bem interessante. Inclusive, eu indico bastante que você faça uma meditação com a carta, que é você fazer uma meditação, mas olhando para a carta, identificando coisas na carta, fazendo leitura de mínimos detalhes das cores, de características, de elementos, de símbolos presentes naquela carta e tentando refletir, conversando mesmo com a carta na sua meditação. Isso vai te ajudar bastante no autoconhecimento e a ter insights sobre questões que acontecem na vida e que podem te ajudar bastante se você invocar, de certa forma, esse arcano para a sua vida, e vai também te ajudar a entender que se você for muito diferente dessa carta, talvez você esteja fora do seu caminho de vida. Então, é interessante você resgatar um pouco dessas características da carta para a sua vida também, tá? Isso pode ser aí uma grande arma aí para você conquistar tudo que você deseja na sua vida. Então vamos lá! A primeira carta que a gente tem é Áries, e a carta de Áries é o Imperador. Bom, Áries tem muita característica de autoridade, tanto que arianos são ótimos chefes, porque eles sabem comandar pessoas, eles sabem impor coisas, né? Então são ótimos chefes. Eles têm essa capacidade de liderança, são ótimos líderes também, né? Não somente chefes, eles são líderes. Então eles conseguem, como eles são muito práticos, eles conseguem identificar qual é o ponto forte de cada pessoa que está ali subordinada a ele e aproveitar aquilo para que os projetos vão para frente, sabe? Então, arianos são assim. Tanto que nas cartas, normalmente, de imperadores do tarô, sempre vem cabritos. Pode olhar aí. Normalmente tem o imperador assentado num trono, e esse trono tem ornamentos de cabras e cabritos, né, que são os arianos, né, a representação aí dos arianos. Uma outra característica legal de arianos também, e que tem a ver bastante com a carta do imperador, é a lealdade. Arianos são muito leais. Quando eu falo lealdade, eu não estou falando necessariamente leal a outras pessoas, tá? Eu estou falando lealdade, às vezes até com ele mesmo, com os dogmas dele, com a régua dele, né, de certa forma. Então eles são muito leais ao código de ética deles, por exemplo, sabe? Então eles aplicam isso muito bem na vida e no trabalho e conseguem aí se sair muito bem nesse sentido, tá? A segunda carta que nós temos é Touro. Sim, os taurinos, eles têm muito a ver com o Hierofante. O Hierofante, ele é uma carta de um líder, de certa forma, né? Do professor, né? Taurinos, eles buscam uma verdade maior nas coisas, né? Assim como o Hierofante. O Hierofante, ele sempre ele acha que aquilo que está acontecendo ali tem um propósito maior.
E quando ele identifica esse propósito maior, a coisa se evolui e se desenvolve muito mais facilmente, sabe? Ele tem mais controle sobre a situação. O hierofante é aquela pessoa que é consultada para tomar decisões, muitas vezes, no sentido de moral e ética, ou de conhecimento. Por isso que eu falo dos professores aqui, né? Então são pessoas tendenciadas a ensinar coisas, tá? Não necessariamente ser professores, tá? E aí pode ser em todo o âmbito do ensinamento, tá? Eles são muito bons para aprender coisas também, né? Eles têm muita facilidade para essas coisas, seja no campo espiritual ou seja no campo terreno, porque a carta do Hierofante, ele é um papa, então ele tem um conhecimento que transita entre planos, né? Então ele tem muita facilidade para esse tipo de coisa. E uma outra característica também é a tradição. Taurinos e hierofantes são pessoas muito tradicionais, né? E eles gostam de fazer as coisas da forma... eles não gostam de inovar muito nas coisas, sabe? Ele é bem aquela pessoa que, em time que tá ganhando, não se mexe, né? Ele não vai tentar aprimorar. Se tá dando certo, ele fica ali, sabe? No mediano mesmo, que para ele tá bom, né? Então são pessoas muito tradicionais. E aí os tradicionais também precisa tomar um pouquinho de cuidado, que são pessoas que têm uma régua muito específica para julgar pessoas. E são pessoas que têm uma honra acima de tudo, sabe? Então são características legais aí e que a gente associa aí com touro. Terceira carta, nós temos Gêmeos. E Gêmeos, nós temos os enamorados. Por que nós temos os enamorados? Porque na carta dos enamorados a gente tem duas pessoas, assim como Gêmeos, representadas. E a gente tem a dualidade. Gêmeos é um signo muito dual, né? Tanto que geminianos demoram para tomar uma decisão porque eles sempre vê os dois lados. Mas isso é uma característica muito boa dos enamorados, inclusive. Porque são pessoas que têm essa dualidade, eles conseguem ter a visão dos dois lados, conseguem julgar melhor, ter empatia, são pessoas mais empáticas, elas conseguem fazer escolhas, sejam elas pela razão ou pela emoção. Só que geminianos e os enamorados, eles sempre estão naquela linha tênue do fazer as coisas com honra ou fazer as coisas sem honra. E isso pode ser um complicante aí para as pessoas de Gêmeos, né? E aí, às vezes você fica demorando muito, porque, putz, eu vou fazer isso. Essa parte da honra pega, sabe, no calcanhar, assim. Então, eles sempre ficam na dúvida, às vezes, de tomar uma decisão que, às vezes, eles sabem que vai prejudicar alguém, por exemplo. E aí eles ficam postergando, ficam tentando tirar da reta deles, né, a questão de decisão aí. Mas é uma carta interessante, né? Normalmente eles tendem a ir pelo coração, né? Carta dos enamorados são decisões feitas pelo coração, né? Então os geminianos aí tem essa tendência, mas eles ficam sempre na dúvida se eles não estão sendo muito tendenciosos ou se eles não estão levando muito o gosto deles acima de tudo, né? E pensam muito nas outras pessoas, pensam no outro lado da questão, e isso atrapalha mais do que ajuda às vezes, tá? E aí nós temos Câncer. E aí, que carta que você acha que é de Câncer, hein? A carta de Câncer, o arcano maior de Câncer é o carro. Quando eu estudei sobre esse assunto, eu achei o carro uma carta meio estranha para Câncer, vou ser bem sincero, porque cancerianos são muito emocionais, né? São muito emotivos, então talvez uma outra carta assim fosse mais interessante, né? Mas aí eu fui me aprofundando um pouco, tentando fazer as ligações, e eu acho que faz sentido, porque a carta do carro é uma carta de orgulho, né? E cancerianos são muito orgulhosos, no sentido bom e ruim da questão, né? São pessoas com a cabeça meio dura, né? Muito emocionais, eles buscam sempre o amor também nas coisas, né? Só que o carro, ele traz essa parte do orgulho e ele traz essa parte do afobamento. Cancerianos são pessoas que costumam colocar, muitas vezes, em muitas situações na vida, o carro na frente dos bois. E aí
a coisa desanda muito facilmente, sabe? Então são muito afobados, eles não conseguem pensar muito, racionalizar muito sobre as questões, né? Eles tacam o carro lá na frente. E o carro, a carta do carro, você traz essa dualidade do racional e do emocional nos cavalos, da carta, e você precisa saber dosar muito bem essas duas forças para o carro andar para frente, né? Acho que essa é a grande questão da carta do carro. Eles podem ir muito longe, mas você precisa ter esse controle emocional, né, muito forte. E cancerianos têm um pouco desse lado também, são muito emotivos, né? Qualquer coisa chora, né? E o carro tem essa impulsividade, né? E aí nós temos a carta de Leão. Leão é regido pelo meu arcano, que é a carta da força. Tanto que normalmente cartas da força vêm com um leão desenhado, né? Normalmente é um felino, mas 90% das cartas são leões. E aí leão é aquela coisa, né? São pessoas muito corajosas, e a força tem isso, né? Força pessoal, são pessoas que têm autoconfiança, muita autoconfiança, são pessoas com uma vitalidade muito grande, são pessoas que gostam de estar sempre belas, né? A carta da força tem essa coisa do poder pessoal, do brilho pessoal. E leoninos são muito isso, né? Muito vaidosos, inclusive, né? E às vezes eles não reconhecem que eles têm essa força toda. Mas quando eles reconhecem, eles conseguem aí muita coisa na vida graças a essa lábia, de certa forma, né? Que o leonino tem, essa capacidade que tem de chamar a atenção, né? E a força tem um pouco disso também. E aí a gente vem com o símbolo de Virgem. E aí em Virgem a gente tem o eremita. Eu vi alguns lugares dizerem que Virgem podia ser a estrela, mas eu não concordo, tá? Eu acho que o eremita é muito melhor para Virgem. Acho que a estrela é outro signo, que a gente vai falar mais tarde. Virgem é aquela pessoa que já nasce velha, sabe? Já nasce tanto com sabedoria, aquela pessoa que amadurece rápido, né? E tanto que a gente tem um velhinho aqui no eremita, é aquela pessoa que muitas vezes precisa buscar a resposta das questões dela, tá dentro dela mesma. Então ela precisa ficar no cantinho dela, introspectiva, quietinha no canto dela, para tentar encontrar essa resposta que ela está buscando. E o eremita é isso, né? Ele vai para o topo da montanha procurar sabedoria, procurar a força interior, né? Mas uma coisa que o eremita tem é que eles podem ser muito dependentes. Porque a carta do eremita, ela representa tanto o idoso quanto, de certa forma, a criança. Tanto que a gente vê que, normalmente, os idosos voltam um pouquinho a ser criança, né? Começam a depender um pouco mais das pessoas, né? E tudo mais. Virginianos, muitas vezes, dependem de outras pessoas. Até para tomar decisões, eles preferem se aconselhar, e se a pessoa dá um conselho que ela acha que é legal, ela adere o conselho. Então, são pessoas, não é que elas não têm vontade própria, eles se questionam muito, né, nessa questão de, putz, será que eu estou sendo sábio o suficiente? Será que eu me conheço o suficiente? E quanto mais você se autoconhecer, se você for virginiano, melhor você vai saber lidar com a vida. Né? Mais independente você vai ser. Então a ideia aqui é você ser mais independente, mais sábio e olhar mais para dentro, tá? Bom, o vídeo do dia é esse. No próximo vídeo a gente vai falar sobre os outros 6 signos e quais são as cartas dele. Então eu espero vocês no outro vídeo. Até mais. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, compartilhe, comente. Envie para aquele seu amigo que você acha que vai gostar desse conteúdo e te espero no próximo vídeo. Até mais!